Oi, pessoal! Aqui é a Carla do canal Pedagogics, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que assusta muitos pais e educadores, mas que precisa ser compreendido com carinho e ciência: as dificuldades de aprendizagem. Se você conhece uma criança inteligente, curiosa, cheia de potencial, mas que parece travar na leitura, na escrita, na atenção ou nas tarefas da escola, fica comigo até o final. Hoje eu vou explicar o que realmente são essas dificuldades, por que elas acontecem e como reconhecê-las. Este é o primeiro vídeo de uma série completa. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal para não perder os próximos. Antes de explicar a teoria, quero que você pense comigo em algumas situações bem comuns, que provavelmente você já viu ou vivenciou. Pense no Brian. Ele não para quieto na cadeira. Se distrai com uma mosca que passa, interrompe a professora, e as notas dele estão caindo cada vez mais. Os pais e professores estão sempre chamando a atenção dele. Agora, pense na Aisha. Ela é o oposto do Brian. Quietinha, super esforçada, passa horas fazendo a lição de casa. Mas mesmo com todo esse empenho, ela simplesmente não avança na leitura e na matemática. Ela lê devagar, troca letras, e os problemas de lógica parecem um bicho de 7 cabeças. E tem também o Frank. No início do ano, ele era um aluno participativo, mas agora começou a faltar às aulas, se envolve em brigas no recreio e já disse para a mãe que quer desistir da escola. Por fim, imagine o Joel. Ele é ótimo no esporte, super participativo nas atividades em grupo, um líder nato. Mas quando entrega os trabalhos escritos, a letra é praticamente ilegível, cheia de erros e desorganizada. Essas crianças, Brian, Aisha, Frank, Joel, existem em toda e qualquer escola. E, infelizmente, muitas vezes elas são rotuladas de formas muito cruéis e injustas. Dizem que são preguiçosas, que não têm educação, que são imaturas ou simplesmente desmotivadas. É o famoso, ele não aprende porque não quer. Mas o que ninguém vê, o que está por trás desses comportamentos, é algo muito maior e invisível, uma forma diferente de funcionamento neurológico. A dificuldade não é uma escolha, não é falta de vontade, é uma condição real. Então, vamos ao ponto principal. O que são, afinal, as dificuldades de aprendizagem? De forma bem direta, são problemas neurológicos. Isso significa que existem diferenças reais na maneira como o cérebro da criança funciona, e essas diferenças afetam diretamente a capacidade de entender informações, de lembrar conteúdos, de se comunicar ou de se organizar. Pense no cérebro como uma central de processamento de dados. Em algumas crianças, certas conexões ou áreas responsáveis por tarefas específicas, como decodificar letras ou organizar pensamentos em uma sequência lógica, funcionam de um jeito diferente. E aqui vem o ponto mais importante de todos, que eu quero que você guarde com muito carinho. Dificuldades de aprendizagem não têm nenhuma relação com baixa inteligência. Isso é um mito, e um mito muito prejudicial. A grande maioria das crianças com dificuldades de aprendizagem tem inteligência média, ou até superior à média. Elas são espertas, criativas e capazes. O problema não está na capacidade de pensar, mas sim na forma como o cérebro processa certas informações. Existe um traço comum, uma característica que aparece em quase todos os casos e que é uma bandeira vermelha gigante para pais e educadores. É a discrepância. A discrepância entre o que a criança deveria ser capaz de fazer, considerando sua idade e inteligência, e o que ela realmente consegue fazer na prática. É exatamente aquele desempenho inesperado que nos deixa confusos. Por exemplo, é aquela criança que conversa como um adulto, com um vocabulário rico e raciocínio complexo, mas que não consegue de jeito nenhum aprender o alfabeto. Ou aquela que lê super bem em voz alta, de forma fluida e com a entonação correta, mas se você pergunta sobre o que ela acabou de ler, ela não consegue te explicar nada, porque não compreendeu o conteúdo. Outro exemplo é a criança que é brilhante no raciocínio verbal, que argumenta, debate, cria histórias fantásticas oralmente, mas trava totalmente na hora de colocar essas ideias no papel. A escrita sai confusa,
desorganizada, cheia de erros. Ou ainda, aquela que aprende muito rápido em algumas áreas, como artes ou música, mas simplesmente congela, parece ter um bloqueio total em outras, como matemática ou história. Esse desempenho inesperado, essa diferença entre o potencial e o resultado prático, é um dos critérios mais importantes para começar a suspeitar de uma dificuldade de aprendizagem. Essas dificuldades podem aparecer de formas muito diferentes, porque elas podem envolver sistemas distintos do nosso cérebro. Algumas das áreas mais comumente afetadas são a percepção visual, que é como o cérebro interpreta o que os olhos veem. Também o processamento da linguagem, que envolve tanto entender o que é falado quanto se expressar. A coordenação motora fina, que é essencial para a escrita. E, claro, a atenção e o controle da impulsividade. Às vezes, uma pequena dificuldade em um desses sistemas que pode passar despercebida nos primeiros anos de vida causa um impacto enorme quando a criança entra na escola e precisa usar todas essas habilidades ao mesmo tempo para ler, escrever e se concentrar. E aqui entra outro ponto crucial. Muitas vezes, essas dificuldades neurológicas vêm acompanhadas de comportamentos que parecem, mas não são, desobediência ou má criação. Vou listar alguns para ver se você reconhece. Desatenção extrema, a ponto da criança parecer estar em outro mundo. Dificuldade para seguir instruções simples, mesmo que você repita várias vezes. Uma certa imaturidade social em comparação com os colegas. Dificuldade em encontrar as palavras certas para se expressar, como se a palavra estivesse na ponta da língua. Uma grande inflexibilidade com dificuldade para lidar com mudanças na rotina. Desorganização crônica tanto com o material escolar quanto com o tempo. Perda constante de materiais como lápis borracha, casacos. Pouca coordenação motora, uma letra feia ou dificuldade para amarrar os sapatos. E muita impulsividade, agindo sem pensar nas consequências. Quando os adultos ao redor, pais e professores, não entendem que esses comportamentos são sintomas de uma condição neurológica, o que acontece? Eles acabam achando que a criança é desinteressada, malcriada ou sem limites. E aí começa um ciclo terrível de punições, broncas e pressão, que só piora a situação. Mas a verdade é que não é rebeldia. É o cérebro que funciona de um jeito diferente, e a criança não tem controle sobre isso. E as consequências emocionais disso tudo são devastadoras. Os estudos mostram que até metade das crianças com dificuldades de aprendizagem não diagnosticadas ou não acompanhadas desenvolve problemas emocionais associados. E a lista é triste. Ansiedade, irritação constante, isolamento social, vergonha de si mesma, uma sensação profunda e constante de fracasso e, claro, uma baixa autoestima que pode acompanhar a pessoa pela vida toda. Muitas dessas crianças começam a acreditar naquilo que ouvem ou sentem, que são incapazes, que são burras. Em um dos livros que eu li para preparar este roteiro, a autora cita o caso de Cassandra, uma mulher que cresceu achando que era estúpida, porque ninguém nunca entendeu que, na verdade, ela lutava com dificuldades de aprendizagem não identificadas. Ela não era estúpida, ela só precisava de ajuda. Do lado dos pais, a situação também é extremamente desgastante. Eles geralmente vivem em um estado de confusão e angústia, se perguntando: meu filho é tão esperto, tão inteligente, por que ele não consegue aprender isso? A casa, que deveria ser um porto seguro, vira um campo de batalha. A hora do dever de casa é um momento de choro, frustração, brigas e uma sensação de impotência para todos os envolvidos. Mas o livro que eu mencionei reforça um ponto fundamental. E quero que os pais que estão me ouvindo prestem muita atenção nisso. O maior fator de sucesso para uma criança com dificuldade de aprendizagem é o envolvimento ativo e informado dos pais. É mais importante do que a escola, mais importante até do que a gravidade da dificuldade em si. Um pai e uma mãe que entendem, apoiam e buscam ajuda fazem toda a diferença. E agora, a mensagem mais importante de todas. Ter uma dificuldade de aprendizagem não significa fracasso, de forma alguma. É verdade que, na maioria dos casos, essas são condições permanentes. A pessoa vai conviver com elas pela vida toda.
mas elas são altamente manejáveis. A criança pode e vai ter sucesso na escola e na vida quando 3 coisas acontecem. Primeiro, quando a dificuldade é identificada cedo. Segundo, quando ela é compreendida corretamente por todos ao redor, sem julgamentos. E terceiro, quando a criança é acompanhada por estratégias adequadas, tanto na escola quanto em casa. Pessoas com dislexia, TDAH e outras dificuldades se tornaram cientistas, artistas, empresários e líderes brilhantes. A dificuldade não define o destino de ninguém. Então, se você assistiu a este vídeo e percebeu que seu filho, seu aluno ou até mesmo você se parece com algum desses casos que eu descrevi, o primeiro passo é o mais importante: não culpar a criança. E não se culpar também. Lembre-se, não é falta de esforço ou de amor. O segundo passo é buscar uma avaliação especializada com psicopedagogos, neuropsicólogos e outros profissionais para ter um diagnóstico correto. E o terceiro passo é acompanhar esse canal. Como eu disse, esta é apenas a primeira parte de uma série completa sobre o tema. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre as causas, os tipos específicos de dificuldades, como a dislexia e a descalculia, e, o mais importante, vamos trazer muitas estratégias práticas para apoiar essas crianças. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender melhor esse universo, por favor, curta. Compartilhe com outros pais e educadores que precisam ouvir essa mensagem. E deixe seu comentário aqui embaixo, me contando sua experiência ou sua dúvida. Eu leio todos. E lembre-se sempre, aprender não é sobre velocidade, é sobre encontrar o caminho certo para cada um. Muito obrigada e até a próxima.